mas vai se embaraçar com as coisas da vida. E no embaraço daqui, embaraço daí, embaraço da colar, quando assustar, já mergulhou naquilo que é interdito, já mergulhou naquilo que é controlado por ele, que é o do demônio, do diabo, nesse caso já o que é o do mundo, propriamente do pecado. Quando assustar, já saiu do caminho, porque você perde o alvo de vista, perde também o caminho. Vai começar, vai andar à toa. Amém. Exemplo, a estrela que conduziu os magos do Oriente, de lá do Oriente até lá em Belém da Judeia. Aquela estrela, né, que estava como, né, como o guia. Eles tinham que continuar a olhar para aquela estrela para que chegasse até Israel e também até que Belém da Judeia. Glória a Deus. Até a casa ou lugar onde o menino estava. Mas se eles se distraíssem e procurassem se embrulhar, aí eles dizem, não, toda hora olhar por essa estrela, vamos nos divertir, vamos fazendo só que depois o que acontecia? Iam perder o quê, né? A estrela de vista. E ficariam perdidos. Mas eles continuaram a olhar para a estrela. Glória a Deus. É só um exemplo. É assim também que deve ser. É isso que Paulo também estava a falar. Que apesar das circunstâncias, das oposições, apesar de tudo que ele passava, das perdas que ele sofria, glória a Deus, nas alturas, e todas aquelas percas que se faziam sentir, nesse caso, ele perdia, já tinha perdido muitas coisas, mas continuava a perder, continuava a passar circunstâncias difíceis, mas ele diz consigo mesmo, glória a Deus, que o que mais lhe importava era alcançar, glória a Deus, nas alturas, aleluia, a eternidade de glória. Era alcançar, oh, aleluia, a entrada na cidade santa, Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Oh, aleluia, amém? É alcançar Nova Jerusalém. Jerusalém, 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 cidade de Deus. Alcançar, glória a Deus, o repouso eterno. E o repouso está em Cristo Jesus. Espiritualmente, nós entramos, quando a pessoa acredita, entra nesse repouso, mas literalmente, glória a Deus, nós estaremos nesse repouso lá na cidade santa, na Nova Jerusalém. Glória a Deus nas alturas. Nova Jerusalém. Glória a Jesus, porque a antiga está lá, essa corrupta, onde estão os profanos, os a profanarem, toda cheia de imundície. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Paulo fazia tudo, lutava, batalhava, continuava a trabalhar, continuava a fazer aquilo que ele tinha entendido, que ele tinha percebido, que ele precisava continuar a fazer para não perder o alvo de vista, para não se embrulhar, que é o embaraçar, glória a Deus, porque embaraçar é se embrulhar com as coisas da sua vida, para não se embrulhar e consequentemente entrar naquilo que é do mundo, que é amar o mundo e que no mundo há, como muitos, porque se você ler mais abaixo vai perceber que muitos fizeram isso, ou seja, muitos, glória a Deus, acabaram perdendo o alvo de vista e se embaraçaram com os negócios desta vida, com as coisas desta vida, e por causa disso acabaram, aleluia, saindo do caminho e começaram a andar no caminho do mundo e começaram a amar o mundo e que no mundo há, e por isso, glória a Deus, acabaram tendo já, aleluia, o principal objetivo, as coisas dessa vida, aleluia, assim, acabaram tendo, glória a Deus, os seus ventres como os seus deuses, aleluia, o seu Deus, e assim a glória dos tais acabou sendo para a confusão deles, aleluia. Por isso ele, ao escrever isso, estava também exortando a igreja lá mesmo de Filipos, para que eles continuassem a olhar para Jesus Cristo, para aquele que é o alvo, para que eles continuassem a trabalhar, para que eles continuassem a se esforçar. Oh, aleluia, apesar das circunstâncias, das oposições, que essas circunstâncias sempre vão existir, porque o inimigo quer afastar, quer levar, aleluia, alguém a se afastar, a sair do caminho, a deixar de olhar para a perder o alvo. Sim. E aqueles que ainda não alcançaram,
não alcançaram algo, que nesse caso ainda não acharam algo, ele luta para que eles não achem. Até porque o próprio Jesus disse que desde o dia de João Batista até hoje se faz violência ao reino de Deus, aqueles que se esforçam se apoderam dele. E esse reino de Deus é o tesouro escondido no que? Aleluia, no campo, glória a Deus nas alturas. E você pensa que esse reino de Deus, que é o tesouro escondido no campo, o que é? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus é esse tesouro escondido no quê? No campo, que um negociante vai, acha aquele campo, o tesouro, e assim ele vai vender tudo, que significa renuncia a tudo, deixa as coisas que para trás, nesse caso do mundo, para trás, e até aquilo, glória a Deus, que ele vai perdendo, ele não se apega às mesmas, porque há pessoas quando perdem alguma coisa, que fica aí a lamentar, mas por quê? Porque a minha vida, porque eu não sou cá, hoje não estou a entender isso, não estou a entender isso, por causa dos obstáculos, das oposições, fica aí, enquanto vai lamentando, lamuriando, com os cataventos, com as lamúrias, quando assustar, já perdeu o alvo. Mas se continuar a marchar, continuar a caminhar, glória a Deus nas alturas. Para quem não achou, vai achar. Para quem já achou, vai continuar firme. Vai continuar a caminhar, a marchar, a seguir o caminho do Senhor vivo e eterno Deus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus da eternidade. Oh, Deus da redenção. Paulo exorta os irmãos para que eles fizessem isso. Glória a Deus nas alturas. Eu dizia Jesus Cristo, ou seja, aleluia, o tesouro escondido. E o que? Glória a Deus. E o negociante renuncia tudo ou vende tudo e vai comprar, aleluia, o tesouro e até o próprio campo para melhor explorar o tesouro. Glória a Deus nas alturas. Eu dizia que, aleluia, esse vender tudo significa renunciar ao mundo e o que no mundo há, aquilo que é desta vida e assim, glória a Deus, aleluia, prosseguir, glória a Deus, comprar uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Não se compra com dinheiro, aleluia, esse campo, essa nova vida, esse alvo não se compra, glória a Deus, com dinheiro material, nesse caso, com dinheiro literal, digamos assim, mas sim com a vida, glória a Deus nas alturas. A salvação é de quê? Ela é de quê? É de graça. Ou seja, glória a Deus nas alturas. A salvação é um dom de Deus. Esse dom de Deus é um dom gratuito que Deus concedeu aos humanos. Mas, aleluia, glória a Deus nas alturas. A própria graça de Deus não é de graça. Amém? A salvação é de graça. Mas não se deve receber a salvação simplesmente de graça. A própria graça, como a graça de Deus, de graça. Não. Amém? A glória a Deus nas alturas. O que isso significa? A salvação de graça. Mas entenda que a graça que foi concedida, você precisa fazer alguma coisa. O que é? Você precisa, glória a Deus, aleluia, dar o seu coração para ter a salvação garantida. Você precisa dar a sua vida para ter a vida de Deus que é original. Você precisa, glória a Deus, aleluia, renunciar o mundo para alcançar, para receber um novo mundo, o mundo de Deus em você. E, glória a Deus, você no mundo de Deus. Porque você vai renunciar, vai abandonar o mundo, assim como eu dei exemplo, alguém abandona um país para ir viver num outro país. E porque foi em busca, como se diz, né, de melhores condições de vida, para alcançar que está o sonho, o seu sonho, aleluia, de ter a idade. Assim também, glória a Deus, você tem o sonho de entrar no céu, então você precisa renunciar
Você tem um sonho, nós temos sonho de entrar no céu, de alcançar o céu de glória. Precisamos renunciar esta vida mundana, diabólica, satânica. Precisamos renunciar a esse mundo que é o mundo de Satanás, do demônio, e assim, glória a Deus, aleluia, ganharemos o novo mundo, o mundo de Deus, e entraremos nesse novo mundo e faremos parte desse novo mundo. Você quer, aleluia, ou precisa renunciar o reino de Satanás para entrar, receber direitos de entrar e fazer parte, glória a Deus, do novo reino, que é o reino de Deus, oh, aleluia, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, e assim, glória a Deus, nas alturas, viver, ou então ter, aleluia, a sua alma como despojo, a garantia da vida eterna. Glória a Deus, porque você vai receber os direitos de ser, aleluia, cidadão desse reino de Deus, aleluia, o cidadão do reino celestial, glória a Deus nas alturas. E assim, aleluia, você vai, glória a Deus nas alturas, aleluia, receber, aleluia, a cédula, glória a Deus, não mais de morte, mas sim de vida, glória a Deus, porque a cédula de morte foi riscada, foi cravada lá na cruz por Cristo Jesus, aleluia, e ele assim passa uma nova certidão, uma nova cédula, uma nova documentação, glória a Deus, cidadão do céu, e recebe também o visto, glória a Deus nas alturas, aleluia, que é o penhor da salvação eterna, que é concedido por intermédio do Santo Espírito de Deus, para quê? Para que você tenha o livre acesso de entrar no céu. Você pode entrar no céu todos os dias que você quiser, aleluia. E quando chegar a hora, literalmente você vai arrumar todas as malas e vai entrar. Uau! Quando digo arrumar as malas, não que você vai levar as coisas físicas, não. Mas a sua alma toda vai entrar. E depois, quando assustar, na hora H, também vai que o seu corpo também vai se mesclar com a sua alma. E completamente, glória a Deus, aleluia, vivificados. E assim se viverá com Deus e na presença de Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Quer ter o que é o alvo da soberana vocação de Deus, então precisa renunciar aos alvos malignos e diabólicos desta vida. Precisamos renunciar tudo que até então tivemos como alvo, ou então, mesmo que não tivemos como alvo como definido, mas que tivemos como algo com que nós nos embrulhamos, nos apegamos. Porque o ser humano tem sempre alguma coisa com que ele se apega. Ou tem sempre alguma coisa. Nenhum ser humano está só assim vago, sem se apegar a alguma coisa. Existe sempre alguma coisa em que o ser humano está apegado. Amém? E tratando-se de mais daquilo que é espiritual, pior ainda. Existe sempre alguma coisa espiritual em que o ser humano está apegado, está agarrado. Então, precisamos nos desfazer disso. O mundo e o que no mundo há. O demônio, o diabo e Satanás. E assim, glória a Deus, poderemos ou estaremos em condições de quê? De buscarmos pelo alvo. E assim, glória a Deus, quem ainda não achou o alvo, vai achar o alvo. E quem já achou, glória a Deus, ao prosseguir, continuará, glória a Deus, firme. E quando, fazendo isso que Paulo falou, aleluia. Não se conformar, porque se você se conformar e dizer, não, eu já vi, já alcancei, já vi o alvo, então não preciso mais nada, eu preciso simplesmente só comer, beber, me alegrar, uau, e pronto. Não é assim que as pessoas fazem. Uma mulher que tem um sonho de se casar, ela se casa e diz, alcancei o meu sonho, casei-me. Ou um homem que tem um objetivo de alcançar alguma coisa, ele alcança aquilo e diz, vou mais me esforçar para que eu já alcancei o meu objetivo. Alcançou o seu objetivo, parou, já não trabalha mais por aquilo e vai trabalhar para alcançar um outro objetivo, um outro alvo, um outro sonho. Só que na vida eterna, você acha o que é o alvo, mas como ainda estamos na terra, estamos a caminhar, né? Então é necessário continuar também a trabalhar.
Você que já viu, já achou o alvo está lá. Mas você ainda não se apoderou desse alvo. Você ainda não, glória a Deus, alcançou de forma efetiva, glória a Deus, aleluia, o alvo como tal. Você precisa continuar a caminhar. Olha, o alvo está lá. Precisa continuar a caminhar até chegar ao fim da caminhada. Para que você possa dizer até aqui o Senhor nos ajudou, me ajudou. Aleluia. E eu já disse, glória a Deus. O culminar disso tudo é o céu de glória, que traz a seguir aqui, glória a Deus, que sela a salvação da alma que é humana. A dizer, a entrada no céu para o repouso eterno. Amém? E Paulo, estando ainda na terra, estava cônscio disso. Por isso ele disse, não, ainda não alcancei. Por isso não vou dizer que eu já alcancei o alvo como tal, porque eu ainda estou a caminhar. Eu já vi o alvo. Sei que o alvo é ser Jesus, é o Cristo. Cristo é nós, a esperança da glória. Porque sem Cristo Jesus, sem esse alvo, se você não vir esse alvo, você não tem esperança da glória eterna. Amém? Então, se você já viu o alvo, está lá, o alvo está a resplandecer, a estrela da manhã. Então tem que continuar a olhar para o alvo, tem que continuar a olhar, a olhar, a olhar. E esse olhar não significa só assim os olhos parados, com as mãos cruzadas, os pés cruzados, olho o alvo, tal. Não, significa continuar a caminhar, porque se você parar, cruzar os braços e as pernas, o que é que vai acontecer? Você vai se confundir com este mundo, e ao se conformar com este mundo, você vai ser tragado pela corrupção deste mundo, porque esse mundo está aqui, corrompido, e a corrupção desse mundo está a tragar os homens, os seus moradores. Por isso, o profeta fala, ou então ele diz, glória a Deus, aleluia, no Espírito, dizendo que levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso por cada corrupção que destrói grandemente. Amém. Glória a Deus. Quem disse isso? Levantai-vos e andai. Aleluia. Porque não será que o vosso descanso. Porque senão, se você se conformar e achar que aqui é o descanso, é sentar-se e só comer, a beber, a jogar não sei o quê, a comer pipocas e a jogar o videogame, a assistir televisão, quando assustar, você foi atingido pela corrupção, foi que é tragado pela corrupção, e a corrupção está a destruir grandemente. Mas tem que fazer como Paulo disse, é se levantar-se e andar, é aquilo que Paulo disse na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor de vivo, até no versículo 2 ele diz, glória a Deus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus em quem? Na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o alvo da nossa soberana vocação de Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. Vá ser nome do Senhor de vivo. Então, a cada dia você vai renovar, vai se renovar na renovação do seu entendimento, para que você possa continuar a ter o desejo. Por isso, Paulo disse: todos que nós que já somos perfeitos, que já somos genuínos cristãos, genuínos crentes, e já estão a destilar os frutos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Sintamos o mesmo, sentir o quê? Sentir essa vontade ardente de continuar, não só olhar para o alvo, mas para alcançar definitivamente o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação eterna. Jesus é esse tesouro escondido no que é no campo. Jesus é a salvação. Jesus é o reino de Deus. Quando você ouve falar, eu estou no reino de Deus, o reino de Deus está em mim, significa você está em Jesus e Jesus está em você. Amém? E quem é Jesus? Jesus é o Pai. Quem é Jesus? Jesus é o Espírito Santo. Amém? Oh, aleluia. Que coisa linda. Glória a Deus. Entendeu? Então, quem está em Jesus Cristo, entenda, estar em Jesus significa você estar dentro de Jesus.
E quem tem Jesus dentro dele significa, ou que Jesus está dentro de você, dentro dele, glória a Deus, dentro de cada um, daquele que teve encontro com ele, que já ouviu, porque quando se vê esse algo, significa a sua alma foi salva. Aquilo que Jacob disse, os meus olhos viram o Senhor e a minha alma foi salva. Aleluia. Os seus olhos viram o alvo. Oh, você não se lembra o que aconteceu com Jacob lá quando ele lutou no vale de Jaboque? Ele lutou com o anjo do Senhor, o varão que lhe apareceu e ficou em pé. Ele, enquanto estava lá a orar, a pedir que o Senhor vivo para que lhe ajudasse, porque estava tão trêmulo, aleluia, o trêmulo, digamos, estava a tremer por causa do seu irmão Esaú, que furioso marchava contra ele para matá-lo, para acabar com ele por causa do que acontecera. Aleluia, o que tinha acontecido, glória a Deus, muitos anos antes, ou 20 anos, aleluia, antes. Alguém já entendeu? Glória a Deus nas alturas. Sim, ele lutou até o surgimento da alva. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isso alegra-me, porque afinal de contas há pessoas que estão a entender. Aleluia! Ele lutou até o surgimento da alva. E quando o anjo percebeu que a alma estava já a subir, ele quis ir embora. Ele disse: não, tu não podes te ir embora sem que antes me abençoes. E o anjo disse: deixa-me ir, porque a alma já está a subir, e assim, aleluia, senão serei visto pelos homens, eu não vou ser visto. E será que o anjo não lhe queria abençoar? Queria mesmo abençoar, mas queria ver até onde iria a persistência de Jacob, até que ponto Jacob seria, glória, persistente, continuaria a lutar, continuaria ou perseveraria, glória a Deus, a pedir o que ele estava a pedir, porque o anjo poderia muito bem desaparecer, acabou. Mas por que ele não fez isso? Deixou-se prender, glória, ou reter, digamos assim, aleluia, por aquele que era um simples homem, humano. É assim também que Deus faz. Deus quer operar, quer dizer, mas eu quero ver até que ponto nós vamos ser perseverantes, até que ponto ele vai, aleluia, ou nós vamos ser, glória a Deus, aleluia, corajosos, até que ponto nós vamos lutar, aleluia. E por causa da sua perseverança, persistência, sua coragem, é ele que recebeu a bênção que ele estava a não só buscar, mas que ele necessitava. Ele estava mesmo a necessitar daquela bênção para tudo. Oh, aleluia. Era mesmo uma necessidade. Glória a Deus. Para ele e para os céus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o alvo surgiu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus vivo. Aquele alvo espiritualmente também acontece na vida daquele que crê. Quando você está a buscar, está a se esforçar, o alvo vai aparecer. E você, ao perseverar, glória a Deus, nas alturas, você vai ver a alva. E quem vira a alva, glória a Deus, que é a estrela da manhã, a sua alma não será mais a mesma, assim como Jacob, glória a Deus, viu o subir da alva, e assim, glória a Deus, recebeu a bênção do Senhor, e ele não foi mais o mesmo, levantou daí a manquejar, mas já não era o mesmo, recebeu a metanoia, foi transformado, glória a Deus, e já não teve medo do que é do seu irmão Isaú, glória a Deus, e ele disse: pode vir, Isaú, aleluia. Quem és tu, Esaú? Sim, aleluia. Eu lutei com Deus e prevaleci. Quem és tu, Esaú? Vou esmagar-te, ó Esaú. Vou fazer-te como uma barata, como um gafanhoto, Esaú. Pode vir. Ou te conformes comigo, aceitas o meu quê? Aleluia. Minha sugestão, caso contrário, vai ser esmagado como uma barata, ó irmão meu. Mas que vens como um adversário. E veja o que aconteceu. Isaú teve que se conformar. Amém? Aquele que marchava furioso, vou cortar-lhe a cabeça, ele e os céus. É hoje, 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 hoje. Mas quando ele lá chegou, murchou. Murchou. Amém. Aleluia.
Porque Jacob viu a alva, encontrou-se com, aleluia, o Senhor, meu Deus, e a sua alma foi salva. Glória a Deus. E lá em Peniel ele disse, os meus olhos viram o Senhor, e a minha alma foi salva. Amém? Assim também, meus amados irmãos, quando você busca pela alva, pelo ver, pelo contemplar, pelo encontrar, glória a Deus, da alva, da soberana vocação de Deus, a alva, glória a Deus, da soberana salvação de Deus, você vai ser salvo. Quando você vira a alva, nunca mais você será o mesmo, você será transformado. Amém? Seus olhos de entendimento vão se abrir. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaú viram a alva. Não era mais aquele Jesus, aquele mestre, glória a Deus, sim, que na verdade era já espiritual, mas estou a falar na dimensão com que o Senhor se movia. Não era mais aquele Jesus, aleluia, que tinha aquela carne mortal, aquela carne que sentia dor, aquela carne que sentia necessidade não só de comer, mas de ir ao banheiro, de urinar, de excretar ou fazer maiores, ou fazer necessidades maiores, menores, ou não era mais aquele Jesus que tinha aquela carne, glória a Deus, que tinha essas paixões, aleluia, que ele tinha que continuar a orar e a jejuar para mortificar a mesma carne. Oh, aleluia. Ele era já, glória a Deus, a estrela da manhã. Ele era o alvo, glória a Deus, no verdadeiro sentido. Não é que ele não era quando estava naquela carne normal, era, mas só que bem limitado, confinado naquela carne que estava lá a jorrar aquele sangue. Mas depois que ele futumukini, aleluia, depois que ele fuide e futumukini, aleluia, que significa depois que ele morreu e ressuscitou, glória a Deus nas alturas, a coisa, o panorama mudou por completo, glória a destas alturas. E os dois discípulos, no caminho de Emaús, aleluia, não conseguiram dar conta que aquele que estava no meio deles era o alvo em pessoa, era aquele, glória a Deus, aleluia, que esteve sempre no meio deles e que lhes ensinava, que lhes instruía, que falava as coisas extraordinárias, glória a Deus, coisas da, aleluia, da dimensão, nesse caso celestial, mas na linguagem humana, porque eles pudessem entender, mesmo com dificuldade, glória a Deus, de entender, louvado seja o nome do Senhor, mas eles não o reconheceram. Por quê? Será que Jesus estava com outras roupas? Estava com a mesma roupa. Será que Jesus tinha mudado a face dele? Não. A face era a mesma. Mas por que não o reconheceram? Porque os seus olhos estavam vendados, tapados, com a cortina do embaraço das coisas desta vida. Com a cortina da vida secular. Da carne. A carne em si tem uma cortina, sabia disso? Existe a cortina do tempo. Mas a própria carne em si também contém uma cortina que faz com que o homem não consiga ver nem entender nada que é de Deus. Você pode falar para ele, pode mostrar, pode dizer nada. Ele vai dizer, não estou entendendo nada. E também não acredito nisso. Por quê? É a cortina da carne. Entendeu? Essa cortina da carne, quando eu falar cortina da carne, não pense que é provavelmente da carne física como tal. É a cortina da carne, estou a falar a alma. Aquela divisão entre a alma e o espírito. Existe aí uma cortina que cria esse bloqueio para que o homem não consiga ver Deus, não consiga entender as coisas de Deus. E aqueles homens ainda estavam crus, ainda tinham aquela cortina, por isso que mesmo Jesus falando, ele não entendiam nada. Jesus ressuscitou, estava lá a falar com eles, também não entendiam nada. Por isso um secular é um mundano como tal. O anjo até pode lhe aparecer, o anjo pode aparecer a você, e ainda assim você continuar mesmo endurecido. Está a perceber?
Oh, mas como assim é possível? Oh, meus amados irmãos. Então, os hebreus que saíram do Egito, o que é que eles viram? Não viram maravilhas. Não viram manifestação do poder de Deus lá no quê? O abrir do Mar Vermelho. Não viram aquele fogo. Eles viram aquela coluna de fogo que é quando o faraó e seus exércitos caminhavam, cavalgavam furiosos para matar. Todos eles estavam lá no deserto. E eles estavam lá no meio do deserto e em frente deles estava o Mar Vermelho. O que o anjo do Senhor fez? Desceu um anjo do céu com uma espada desembainhada. De repente, que parou no quê? Sabe o que o anjo fez? Estendeu a sua espada e criou uma coluna de fogo em frente de quê? Do exército de Faraó. Não foi assim no espírito, literalmente, eles viram. Uma coluna de fogo. E Faraó não estava andando com 100 militares, soldados, eram muitos. Porque o povo também não eram porque 1.000 pessoas ou não sei quantas pessoas. Ou 100.000 pessoas. Era muito mais do que isso. Tá percebendo? O anjo desceu, de repente criou o quê? Uma barreira. E o exército de Faraó ficou encurralado. Não conseguiam passar. E ao mesmo tempo criou também uma nuvem de escuridão. Aquele é um arcanjo que tinha descido. Quer dizer, o arcanjo desceu e ele parou aí, criou uma nuvem, uma escuridão imensa e uma fogo. E fogo também, coluna de fogo arder. E os cavalos gritaram e não poderiam passar. Porque ele lê a Bíblia, se você puder pode ler a Bíblia lá no livro de Êxodo, você vai ver, está tudo lá. Por que o anjo fez aquilo? O anjo fez aquilo também para impedir que o exército de Faraó avançasse. Que Deus poderia, se calhar, usar um outro método, mas foi aquilo também. E eles viram ao longe, viram a fumaça, aqui nesse caso, aquela nuvem, glória a Deus, negra que impedia a visibilidade do exército de Faraó de enxergar os hebreus. E, ao mesmo tempo, o fogo que estava a arder, que fazia com que eles não conseguissem passar. Porque se fosse só aquela nuvem negra, escura, eles conseguiam entrar, passar. Mas o fogo não poderiam tentar passar. Seriam carbonizados todos. Enquanto isso, o mar também começou a se abrir e o povo começou a passar. O povo passou, até a última pessoa passou. E assim o anjo retirou-se daí. Tirou a sua espada e passou, foi lá em frente do povo. Glória a Deus nas alturas. E assim deixou o caminho para que também o Faraó e o seu exército cavalgasse e quando chegaram até o mar, entraram também. Porque era mesmo projeto dele para que eles entrassem no mar e também perecessem lá no mar. Nesse caso, eles, né? Glória a Deus. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, vivo Deus. Mas mesmo assim, aquele povo, depois de ter visto aquilo tudo, viram o maná, viram as águas de contende Meribá, que eram as águas de mar, que eram amargas, que se tornaram águas doces, viram as águas de contende Meribá, nesse caso, as águas jorraram da rocha, e muitas outras manifestações. Viram até o próprio Deus, viram e ouviram o monte a fumegar, a lampejar, ouviram os sons de trombeta, buzina, de instrumentos musicais a soarem no monte. E ouviram até a voz de Deus de forma literal, coisa que só Moisés ouvia, nem Arão, nem Miriam ouviam. Eles tinham que sonhar. Deus falava com Arão e Miriam em sonhos. Mas já com Moisés não era assim. Mas naquele dia eles ouviram a voz de Deus de forma audível. E ficaram todos apavorados, fugiram, não só por causa da voz de Deus, mas também por causa do monte que estava a estremecer. Vocês já viram um monte como aquele monte Sinai, que tem mais de 1.000 digamos quanto? 2.015 metros. 2.000 metros e 15 centímetros, não sei que está correto.
Aproximadamente 2 quilômetros. Um monte grande estava a estremecer. E não é porque só estavam assim, eles sentiam e viam o monte. E também viam a fumaça que subia como de uma fornalha no monte. E ouviam o sonido das buzinas. Aquilo começou baixo e começou a aumentar o volume. Porque Deus tinha descido sobre o monte, literalmente. E eu já te expliquei várias vezes, o monte só não explodiu porque o próprio Deus teve que segurar aquilo. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor do vivo. Para aqueles também que dizem que não, esse faz muito barulho, porque ele não sabe nada. O nosso Deus é o maior barulhento. Quando Deus se manifesta literalmente, aí, glória a esse barulho. É claro que há vezes que ele se manifesta em silêncio, como aconteceu lá no Monte Horeb, quando ele foi ter com glória a Deus, com Elias. Aleluia. Aquela manifestação, terremoto, veio depois aquele que é o fogo que desceu do céu, que veio tempestade, mas ele não estava naquele todo. Era o inimigo. Mas depois veio uma voz mansa, suave e delicada. E assim Deus estava naquela voz. Elias, glória a Deus. Aleluia. Mas naquele dia Deus manifestou-se com aquele todo aparato, com aquele todo cenário, glória a Deus, digamos assim, celestial, com aquilo, aleluia, com todos, aquele todo, deixa-me lá ver, olha a expressão, está fugindo, séquito, glória a Deus, aleluia, celestial, para quê? Para provar o povo, para que eles tivessem certeza que verdadeiramente Moisés era enviado de Deus, que Deus estava com Moisés e que tudo quanto Moisés falava e fazia não era de si mesmo, mas era Deus. Mas mesmo assim, eles pereceram também porque continuaram endurecidos. E por isso eu falei que é possível você você ver um anjo e você ainda se continuar endurecido, continuar a duvidar, continuar com a sua vida que é pecaminosa. Está percebendo? Por isso eu disse que aqueles 12 discípulos não pensam que Jesus, eles não reconheceram Jesus porque Jesus tinha disfarçado a sua aparência. Não, estava mesmo com a sua aparência normal. Mas por que não reconheceram? Porque Jesus já estava se movendo na dimensão espiritual, na dimensão celestial. E eles, como ainda estavam cheios de carne, então não o reconheceram. E Jesus teve que ajudá-los. Como é que Jesus ajudou-os? Abriu-lhes os olhos do entendimento. Não da alma, mas do entendimento. Se fossem os bruxos, então teria se abrido os olhos da alma. Porque aquele bocado que eles deu molhado, molhou o pão e depois deu graça, nesse que deu graça, o pão que depois partiu, que deu-lhes, e assim que eles comeram, os olhos da alma ou de entendimento se abriram. De repente, esse é o Senhor! Como é que não damos conta quando assustaram o Senhor desapareceu? Entendeu? No mundo das trevas, eles fazem, o que eles fazem? Os grandes bruxos marabus consagram as pessoas, dão o quê? Feitiço, bruxaria, quando assustaram os olhos se abriram. Por isso eu falei, se fosse no mundo das trevas, teriam olhos abertos. Você dá a ver coisas, mas você não vai se escandalizar, glória a Deus nessas alturas. Mas aí era que Deus agir. Aliás, eles são cópia. Eles receberam, eles imitam aquilo que é de Deus, mas como são do maligno, para a morte. Mas os discípulos não tiveram olhos da alma abertos, não. Porque o crente vive pela fé, não vendo o mundo espiritual, é pela fé. Mas tiveram os olhos do entendimento abertos. Por isso eles reconheceram que estava o Senhor. E a cortina da carne que fazia com que eles não reconhecessem o Senhor durante a caminhada, se que caiu, saiu. Amém. Glória a Deus nas alturas. Entenderam? Por isso Paulo falou aqui aos irmãos lá de Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 17, ele diz, em diante, ele diz que toda vez que se lê Moisés, que se lia Moisés nas sinagogas lá dos judeus, o que acontecia? O véu do quê? Não só da antiga aliança, mas que fazia com que eles permanecessem endurecidos,
né, em relação à graça e à verdade, se levantava, quer dizer, se fortificava mais nos seus corações. E assim eles ficavam mais endurecidos. Não é isso que acontece até hoje. Todos aqueles que mais ouvem da religião, mais ouvem as palavras das bolosas, dos povos, dos falsos profetas, mais endurecidos ficam. Mais cegos espirituais continuam que eles ficam. Os que já são paus cegos ficam paus sequíssimos. Os que já são mortos depois se tornam ossos secos. Os que já são ossos secos se tornam ossos sequíssimos, como no vale de ossos secos de Ezequiel. Amém. Glória a Deus nas alturas. Mas depois que eles comeram o pão, os seus olhos se abriram e eles viram a alva. Viram o Senhor. Oh, aleluia. E agora pergunte ao meu irmão se aqueles discípulos continuaram a amar os mesmos. Não. Entendeu? Eles andavam com aquele que é o alvo da soberana vocação de Deus, mas nunca tinham conhecido ele, nunca tinham conhecido ele. Nada. É o que está acontecendo também nos nossos dias. É o que está acontecendo. Sabe disso? É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas respondem. Estão a entender? Amém. Estão a entender. Sim, estamos a entender. Mas não estão a entender nada. Quer dizer, como é que diria? Ele está lá, está a ouvir superficialmente, parece que está a entender. Mas naquilo que é o mais profundo não está a entender nada. Amém. Assim também eram os discípulos, os apóstolos. O Senhor dizia, entenderam? Sim, entendemos, Senhor. Mas depois conseguia-se perceber que não tinham entendido nada. E havia vezes entendiam superficialmente, mas porque ainda não tinham recebido a revelação da alva como tal, não tinham visto a alva no seu verdadeiro, no verdadeiro sentido espiritual, aquilo era roubado pelo inimigo. Por isso, quando Jesus interrogou, entendam vocês, começou a perguntar aos discípulos o que o povo pensava acerca dele, quem o povo dizia que ele era. Cada um começou a falar, uns dizem o profeta Isaías, outros dizem o profeta Jeremias, que ressuscitou, outros dizem João Batista, ou então Elias, ou nesse caso, sim, Elias, que ressuscitou, retornou, outros dizem não são de Socar. E ele agora perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Ficaram mudos. Alguém que conhece, que sabe quem realmente é o seu mestre, que está aí, que estava com ele, estava a falar, não iam responder. E por que eles não responderam? Você está a dizer que alguém está a dizer aqui, não, se for hoje nós íamos responder. Quem disse que você ia responder? Nem pensar. Até a pergunta do Senhor foi já uma pergunta que estava completamente carregada daquilo que é o espiritual. Porque ele pergunta aqui, vós, quem dizes que eu sou? Eles já tinham ouvido falar da parte do Senhor que ele era o Cristo, que ele era mas que ele era, enfim, o Filho de Deus, que ele e o Pai eram um, eles já ouviam várias vezes isso. Então, de forma fácil, humanamente falando, deviam ter dito, não, tu és o Cristo, tu és não sei o que mais. Por que de repente não conseguiram falar? Sabe por quê? Porque o homem interior deles, o homem espiritual deles, a alma, não tinha entendido ainda nada, não tinha recebido a revelação. Por isso, de repente, entrou o apagão. Até aquilo que eles ouviam com a sua mente humana, que eles ouviam, de repente ele sumiu. Mas como assim? Mas quem é esse homem, afinal de contas? Está a perceber? E Pedro respondeu, não pensa que Pedro era, que ele também tinha aquele, não, ele naquele momento que ele foi revelado. Tá bem? Por causa também do propósito de Deus, para com ele. Por isso Jesus disse, não foi a carne que te revelou, Pedro. Não é a carne, a tua carne não te entende nada disso. Por que Jesus disse, não foi a carne? Porque sabia que Pedro era carnal. Ainda não estava convertido. Amém.
Então, como é que a carne ia lhe revelar aquelas coisas tão profundas? Nem pensar. Por isso disse, ele não foi a carne que lhe revelou, mas meu Pai que está no céu. E tu és bem-aventurado, Pedro. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Amém? Como também no passado você vê, percebe, um detalhe que eu vou falar é só que não me ache como se fosse que eu estou a falar. Entenda cada um como quiser entender, mas eu simplesmente estou a dizer que esse mistério, por exemplo, de mestre Elias, ou nesse caso de Elias, nesse caso que é o mestre, glória a Deus, e não só de ser Elias o que ele é, por incrível que pareça, eu vou estou a dizer, entenda, quando eu digo isso, não estou a dizer que sou melhor, não, não sou melhor, não, nunca fui melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém, e também, glória a Deus, nunca serei melhor que ninguém, mas estou simplesmente a falar aquilo, e o mestre também, para quem pelo menos está aqui na sede, aqui em Luanda, já ouviu o mestre a falar? Amém? Que no meio do discípulo fui o primeiro a receber essa revelação, incrível, né? Que eu era até ridicularizado por outros servos. Houve um até que me chegou a dizer: você está a idolatrar esse homem. Você está a idolatrar o apóstolo. Pá. Eu olhei para a cara do mesmo e disse: você ainda não entendeu nada, por isso você está a falar isso. Mas amanhã você vai entender. Não vai lá entender, você que está aqui, não sei o quê, falar à toa. Eu disse: coitado de você, você ainda não entendeu nada, mas depois você vai entender. E já nem perdi tempo aí a ficar a falar. É. Primeiro, recebi revelação, as revelações incríveis. E umas até o próprio mestre já chegou a falar até presencialmente, na reunião assim, glória a Deus nas alturas. Que o mestre era Elias. Isso já lá na quinta reita. É incrível. Depois eu lembro, como se fosse eu tive uma visão, que eu vi um raio que desceu do céu. Raio. Só que antes de chegar na terra, lá partindo do ar se transformou em uma cruz, mas uma cruz dourada. Só que uma cruz que brilhava, brilhava, brilhava. Olha, e aquela cruz como é que desceu. E quando chegou na terra, transformou-se em uma pessoa, só de uma pessoa que não tinha cabeça. Transformou-se em um homem vestido de pelos de camelo, mas que não tinha cabeça. Só que o incrível é que antes mesmo daquela cruz descer, glória a Deus, ou então antes que aquele raio transformou-se uma cruz no céu, até mesmo que aí eu fiquei assim, oh, mas como assim começa a ser cruz? Essa cruz. E de repente, quando pousa no chão, transformou-se em um homem vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro sobre os seus lombos, mas sem cabeça. E eu vi o homem sem cabeça, ficando se espantando. Como é que é? Andar? Dirigiu-se em direção a um túmulo, a um sepulcro. E ele entrou, foi lá arrebatar uma cabeça que estava aqui, que estava aprisionada, que estava num túmulo mais aprisionada. E ele entrou lá e foi tirar a cabeça. Aquilo foi rápido. Na visão você vê que aquilo é rápido, mas fisicamente leva tempo. Aliás, já expliquei isso várias vezes. Glória a Deus. No mundo espiritual pode ser que vai passar milésimos segundos aqui, pode ser dias, semanas, meses, anos. Amém? Glória a Deus. Exemplo vivo é as 3 semanas de oração e jejum de Daniel. E o anjo apóstolo lhe disse que ele já tinha sido enviado desde o primeiro dia, mas estava lá nas regiões celestiais a batalhar, onde o príncipe da Pérsia, glória a Deus nas alturas, tinha se oposto a ele. Quando o mesmo resgata a cabeça, tira a cabeça, glória a Deus. Ele pôs a cabeça sobre o pescoço, encaixou-se. De repente eu vi, assim que a cabeça encaixou, era uma cabeça glória a Deus. Permitam-me a expressão, uma cabeça
okay, cabeludo, que é cheio de cabelo e barba. Glória a Deus. Eu ouvi de repente o homem que deu um rugido que é de leão. Uau! E de repente, quando assustei, começou a cavalgar nas alturas. Quando assustei, era metade homem, metade que? Leão. Aleluia. Mas de repente, quando assustei, eu vi, eu reconheci, eu disse, esse é o quê? É o quê? É o apóstolo. No sonho, lá mesmo, no sonho, na visão, eu estava de joelho. O Senhor que não me atraçou. Consegui reconhecer. Eu, tipo, parece alguém que estava assim, ao longe, mas a acompanhar o cenário todo. Está a perceber? De repente, quando ele deu aquele rugido, de repente começou a cavalgar nas alturas, eu vi metade que transformou-se em homem, continuava homem, mas metade transformou-se em um leão. E depois deu mais um outro rugido. E depois, enquanto ele começava a caminhar, eu ouvi um rugido também de um leão que estava ao longe. E ele ouviu aquilo, dirigiu-se, que começou a caminhar em direção onde aquele rugido que é, né? De onde que é, né? Se fez ouvir aquele rugido. Ele começou a caminhar para ir e se encontrar com aquele que é. Ver quem era e se encontrar com ele. Amém? E é nessa fase que a visão também que passa. Entendeu? Antes dessa visão, já tinha tido visão do mestre como da pessoa de Elias. Eu lembro como se fosse hoje tive uma visão antes do mestre de se casar, que de repente, tipo, o mestre que estava no deserto, vivendo no deserto, mas tipo, tinha uma jovem mulher ao lado dele, assentados. E eu de repente apareci lá e quando olhei ao longe, eu vi ele sentado e eu corri, gritei, meu pai, e eu corri e fui me jogar assim aos seus pés. Em saudação, again, jeito de saudação. E quando eu saio da visão, eu fiquei assim, mas o que isso quer dizer? E eu disse, mas isso aqui se viu nos dias de Elias. Só que estava via mais bom. Elias não tinha mulher, não sei, mas depois comecei a receber entendimento. Quer dizer, Deus me dava uma visão em que em parte, mas depois voltava a dar a ordem para eu entender aquela que é. Aquele que ele deu primeiro. Quer dizer, falava comigo de forma fraseada. Um bocado aqui, um bocado aqui, um bocado aqui, começou aqui. Depois foi completando e eu comecei depois a perceber. Para não falar aquele que eu vi no Jardim do Éden. Amém? E esse que eu vi no Jardim do Éden até esse já é mais recente, nesses anos. Quer dizer, foi já o culminar já de tudo, não é? Quer dizer, foi o fechar do fato, como se diz na gíria. Aí já que deu a entender quem realmente é Elias. Que Elias, porque pensava-se que Elias fosse um homem, mas depois entendeu-se que não é um ser humano. Fez-se humano, mas na verdade aquilo que é a sua essência não é ser humano. E depois pensou-se que Elias era um ser lá, um espírito, mas depois com não só essa visão que eu via, desceu um raio, transformou-se em uma cruz, depois pensou, eu expliquei até o mestre, mas disse, bom, você já pode entender. Cruz, quem é o homem da cruz? O mestre, né? Quer dizer, respondeu-me em jeito de uma pergunta. Eu logo entendi, pronto, já entendi. Aleluia. E o mestre disse, essas coisas você não pode revelar a qualquer... Hoje essas coisas estão a ser reveladas, vocês estão a ouvir isso. Mas isso antes era segredo, tinham que se guardar, porque quando se falava, as pessoas ficavam escandalizadas. Eu já vos falei que houve até, havia rapazes que hoje já são pastores, que andavam completamente escandalizados ao ouvir essas verdades.
Então, como eu já disse, que chegou de me afrontar a dizer, até não como pastor mesmo, já, que